Opa, tá bom. Boa É, noite, irmãos. Vocês estão me ouvindo? estou ouvindo. Isso, Perdão, irmão. eu tentei falar com vocês antes, eu não consegui. Eu formatei o computador hoje, estava tentando falar, agora que eu consegui. Depois eu falo em outra oportunidade. Eu Tá tenho um bom. vídeo Irmão, aqui. nós já estamos no ar, já entramos no ar. A gente fala no decorrer do programa, só para a gente começar, tá bem? Depois nós vamos comentar. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, iniciando este Hangout, para honrar e glorificar o nome dele, para estudarmos as coisas concernentes ao reino de Deus e o privilégio de estar aqui junto com os irmãos. Estou com muita saudade dos irmãos. A noite que eu não estou aqui, eu fico agoniado. Lá em Vitória, eu tentei, no Natal, conectar com os irmãos, mas não consegui. E, e foi assim, muito complicado, né? Nós não conseguimos entrar no ar, mas eu agradeço a Deus a Eu tentei falar com oportunidade. vocês antes, eu não consegui. Eu formatei o computador hoje, estava tentando falar, agora que eu consegui. Depois eu falo em outra oportunidade. Eu tenho um vídeo aqui. Nós já estamos no ar, já entramos. Deixa eu ver aqui, irmão. Estou tentando aqui desabilitar o volume aqui do notebook, né? Mas é, foi muito importante essa participação dos irmãos esse ano de 2013, porque nós fizemos um trabalho assim muito bonito e os frutos foram muito grandes, irmãos. Vocês não têm ideia o quanto que o trabalho, as orações de vocês, quanto Deus ouviu e atendeu. Foi uma coisa assim extraordinária e nós louvamos a Deus e agradecemos porque Ele consentiu que os crentes sinceros chegassem a esse nível de trabalho, irmão, que hoje nós estamos atingindo até outros países com, não tem nenhuma invenção nova, irmão. Não tem nada novo aqui. O que nós estamos fazendo é só muito bonito. É só nós só estamos, irmão, diminuindo o nível de paganismo no meio da igreja. Isso tem sido assim, uma coisa muito. O quanto que o trabalho, as orações de vocês, quanto Deus. Consegui agora, espera aí. Pronto, baixar o volume aqui, senão dá eco. E nós conseguimos, irmãos, então atingir um número grande de pessoas neste ano, através do Hangout, do trabalho dos irmãos. Eu vivo acompanhando aí na internet, no Facebook, Twitter, algumas coisas. Como que os irmãos têm anunciado o Evangelho, pregado a verdade, com amor, com coragem. E há muito tempo que a Igreja de Cristo não exercia o que Deus tinha determinado, que ele veio para desfazer as obras do inimigo. Então, hoje eu fico feliz de ver levantando uma nova igreja, um novo povo, que está voltando, está abandonando, descobrindo o que é seita, o que é heresias. Irmãos, os irmãos chegam assim, irmão, aquela igreja de lá não é de Jesus não, tá vendo? Tem um triângulo lá. Irmão, aquela igreja não é de Jesus não, eles estão fazendo assim, aqueles cantores, esse sinal. Não, irmão, aqueles cantores lá estão fazendo aquele sinal assim, ó, do olho de Horus. Ó, então, os irmãos estão sabendo identificar. Eu vi aquele outro pastor ó, com a mão assim, ó, fazendo um retângulo no peito. Irmão, então as pessoas estão conhecendo os sinais, ó, Papai Noel, isso não é de Jesus, a árvore de Natal não é de Jesus, o coelhinho da Páscoa não é de... Então as pessoas estão identificando esse paganismo e dizem assim, ó, vocês tiram isso daqui, da igreja, que vocês dizem que é de Jesus, ou eu saio. E o povo está tendo essa coragem. Ah, mas eu tenho muitos amigos, tem parentes lá. Não, eu quero é Jesus. Então está bonito esse momento que você vê as pessoas exigindo que se pregue a palavra, que se viva a palavra o evangelho. Não estou aqui para fazer papel de um cara que seja um enganador e um enganado. Eu quero a verdade, eu quero pregar a verdade, eu quero conhecer a verdade, eu quero ter Deus junto comigo.
Eu quero aprender de Deus, eu quero aprender de Bíblia. Nós sabemos que Jesus está voltando logo. E esse negócio de engano é de Satanás, é do anticristo. Então, isso é bonito quando você vê o povo correndo atrás da verdade, e eles cobram muito de mim, pedem assim, as informações. Eu digo, irmãos, eu não estou conseguindo dar atenção a todos, eu fico desesperado, eles cobram de mim e dos irmãos. Então, eu sou muito feliz por esse ano, irmão, que está encerrando. A Igreja de Cristo mostrou que ela está viva, ela está participando, ela não quer participar dessas coisas, né? Então, o Rosinei, não sei se ele já está no ar aí. Rosinei, está nos ouvindo, irmão? Que ele tinha caído. Rosinei, acho que a internet dele não deve estar muito boa, não é? É um grande servo do Senhor, um que já batalha conosco nessa área aí há muitos anos, e trabalha, né, fora, e agora só hoje que ele está de folga aí, é uma raridade, que ele trabalha fora aqui do Rio de Janeiro, né? E ele não consegue estar junto com a gente. Então, é um privilégio muito grande ter o irmão Rosinei conosco aqui, mas é uma das pessoas mais antigas que trabalham conosco, com certeza há mais de 10 anos. E atuante, ele, a esposa, e sofrendo lutas, perseguições, os irmãos lembrarem de orar por Rosinei, a esposa dele, os filhos dele. Então, essa é a Igreja de Cristo que está aí atuando. Então, eu louvo a Deus, eu agradeço muito a Deus a existência de vocês, porque senão o nosso trabalho não teria o resultado que está tendo, né? E o nosso trabalho, irmão, como vocês têm feito, e nós aqui, é um trabalho feito com amor, com coragem, de levar a verdade às pessoas. Tudo que nós falamos aqui sobre maçonaria é para libertar os maçons desse satanismo, desse luciferianismo. Tudo que nós falamos aqui para os batistas, Assembleia de Deus, é para libertar desse caminho que eles estão indo para a adoração de Lúcifer. Dos católicos, então, esse mês nós falamos muito dessa adoração de Lúcifer que está acontecendo lá, irmão. Então nós vamos denunciar isso, despertar os católicos para voltar para a Bíblia, para Jesus. A palavra de Deus está aqui, ela não manda ninguém adorar a Lúcifer, muito pelo contrário. É o único inimigo que nós temos. Agora a Igreja de Cristo está adorando Lúcifer, aqui não manda ninguém adorar Lúcifer na palavra dele. Eu vou pedir à irmã que já testou aqui o microfone, a irmã Érica, que nos eleve a Deus em oração, agradecendo as grandes vitórias que Deus nos tem dado nesse ano de 2013, não é? E nós vamos fazer, irmãos, na virada do ano, né? Lá, vamos ver se a gente começa mais cedo, às 21 horas. A alternativa, as pessoas estão fazendo a ceia de Papai Noel, a ceia do mundo, a ceia de Lúcifer, a ceia da bagunça, a ceia da prostituição, da morte, da glutonaria. Nós vamos fazer a ceia que Jesus deixou para nós, ele recomendou. Isso é para dizer, você pode fazer todo dia, ou pode fazer uma vez por ano, ou 2 vezes por ano. Ele disse, fazer isto em memória de mim. Não é? Para nós lembrarmos que quando nós estivermos participando do pão e do vinho, nós estamos lembrando que ele vai voltar. Para a gente não esquecer isso, e hoje mais do que nunca. Acho que nós devemos praticar essa ceia quase todos os dias, mas praticar no Senhor. Porque a Igreja Católica está lá todo dia comendo hóstia, está lá comendo, está barriguda aqueles pais de tanto comer hóstia, e estão lá adorando Lúcifer. Para com isso, gente. Para com isso. O pão e o vinho é para lembrar que Jesus é o Messias, que ele veio, que é o nosso Salvador, para a gente não se esquecer disso. O que é que adianta ficar comendo hóstia? E se está lá adorando Lúcifer? Entendeu? Então nós estamos aqui, quando Jesus deixou a ceia, foi justamente para isso, para nós nunca esquecermos que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Então vamos agradecer a Deus com a nossa irmã Érica, esse ano abençoado que ele nos deu e que nós conseguimos fazer muito trabalho aí. Aquilo que ninguém tinha coragem para fazer, aquilo que ninguém tinha vontade para fazer. E Deus colocou esse desejo no nosso coração e nós estamos fazendo assim de uma forma bonita,
de uma forma que está alimentando as pessoas. Você pensa, mas eu estou fazendo um trabalho, participar aqui no Hangout, ou botar um vídeo, uma imagem lá no YouTube. Ou não sei. Irmão, está funcionando, está funcionando. E nós estamos pegando todas aquelas coisas de paganismo que está dentro do Evangelho, estamos botando para fora e voltando para o Evangelho. E o povo está despertando um outro povo aí, o povo que está querendo a palavra de Deus. E eles têm visto em nós, irmão, em você, persevere na palavra, irmão. Não caia nem para a direita nem para a esquerda, porque nós somos a esperança de um grupo de pessoas, de católicos, de batistas, presbiterianos, da Assembleia de Deus, de Maranata, de Mormon, Testemunho de Jeová. Nós somos a esperança de um grupo de pessoas que querem aprender Bíblia. Eles querem abandonar isso, que eles estão descobrindo, mas não tem, irmão. Então nos ajude, persevere, não desanime, irmão. Eu estando aqui ou não, você vai fazer o seu ministério da forma que Deus te colocou, mas nesse sentido bonito, muito bonito, irmão. É um trabalho diferenciado hoje que existe, os crentes sinceros. Então, para agradecer a vocês esse ano, vamos agradecer a Deus agora com a nossa irmã Érica, esse grupo de pessoas tão especiais que são vocês, que Deus separou para esses últimos tempos da terra, irmão, de fazer esse trabalho bonito. E um trabalho muito essencial. Oremos a Deus com a nossa prezada irmã Érica. Senhor Deus, nós nos achegamos até Ti nesta noite. Senhor, viemos agradecer por mais um ano de vitórias. Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, de levar a Tua palavra. Senhor, aqueles que carecem dela. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de aprender a cada vez mais. Senhor, de conhecer coisas que precisamos saber para Te servir melhor. Meu Deus, nós ainda pedimos, neste ano que está por vir, que o Senhor continue, ó Pai, nos concedendo oportunidades de aprendermos cada vez mais acerca da Tua palavra. Senhor, também sabermos acerca das mentiras, para que não caiamos nelas. Meu Deus, que o Senhor também nos capacite. Senhor, use as nossas bocas. Use, Senhor, o nosso falar, meu Deus, para levar a Tua mensagem àqueles que estão perdidos neste mundo. Senhor, para abrir os olhos daqueles que estão sendo enganados. Meu Deus, que o Senhor venha nos usar com ousadia, ó Pai, a cada dia. Senhor, colocamos esse hangout em Tuas mãos. Meu Deus, que venha ser um encontro abençoado, que o Senhor venha usar o pastor Pedrosa para nos dar uma palavra que é do Senhor. Meu Deus, que esta reunião de hoje também, Senhor, venha alcançar muitas pessoas, não só, Senhor, nós que estamos presentes aqui, as 10 pessoas, mas que por outros canais muitos venham a ser alcançados também com esta mensagem. Senhor Deus, que o Senhor sempre nos conceda vitória, que o Senhor sempre nos abra uma porta, Senhor, para levar a Tua palavra àqueles que precisam, àqueles que estão perdidos neste mundo. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar vitória neste trabalho. Senhor, que fazemos para o Senhor com todo o nosso coração. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Pedrosa, me desculpa, eu fiquei nervosa. Não, agradecemos a participação da irmã Érica, né? E esse povo, sabe, abençoado, esse povo que Deus tem usado para dizer, olha, o meu povo está aqui na terra, não acabou o tempo da igreja ainda, o tempo da igreja está perto do fim, não é? Mas não acabou o tempo, e nós estamos passando por um período assim, de muitas lutas, sofrimentos, porque Deus consente isso, irmão, que Ele começa a fazer uma seleção, como Ele fez antes do povo entrar em Canaã. Eles ficaram 40 anos rodando ali para cima e para baixo, não achavam o caminho de Canaã ali ao lado dele. Nisso foi morrendo um aqui, morrendo outro ali. Ele foi separando, purificando aquele povo. E Ele está fazendo isso agora, irmão. Esses que estavam em cima do muro, da Laodiceia, né, daqui lá, estão ficando de lado. Então Deus está preparando um povo dele aqui, que vai perseverar
na obra dele, não é? E esse povo somos nós, irmão. Nós estamos aqui com muita coragem, com muita vontade de fazer esse trabalho, né? Deus nos tem honrado. Então, não se apavore com as lutas, dificuldades, não. Dê glória ao Senhor e continue fazendo esse trabalho que você vai sentir cada dia mais a vitória de Deus na sua vida e na vida do povo brasileiro, né? E nós vamos continuar o estudo aqui sobre, acho que dá para a gente terminar hoje, vamos correr um pouquinho, do Natal. Nós falamos, eu vou ter até que numerar lá, que teve um dia que eu errei o número, né? Que ficou repetido, acho que o número 7, o número 8, mas dá para o irmão pegar pela data, no final tem a data de cada dia. Eu vou mostrar aqui que hoje nós vamos falar sobre a árvore, né? Essa árvore de Natal, nós já mostramos como eles fizeram esse Deus. Foi lá, antes mesmo de se criar o catolicismo, foi criado esse Papai Noel, só que ele tinha um nome, não era de Papai Noel, era de, como é que é, o Nicolau, né? Que é um protetor vamos dizer, um protetor da Igreja Católica. E isso veio trazer muito sofrimento, né? Porque quando as pessoas descobriram que Papai Noel não tinha nada a ver com Jesus, foi uma coisa assim, as pessoas ficaram muito tristes e falaram assim, mas como é que nós vamos viver isso agora? O negócio está... A gente sempre teve Papai Noel, a árvore de Natal na nossa igreja, e agora como é que eu vou falar para os meus filhos, para a minha família? E foi assim que Deus nos trouxe essa verdade, né? Então nós falamos no último tempo, foi do turno de Abias, que seria, né, em junho e julho, que João Batista foi gerado, e 6 meses depois, por volta de dezembro, janeiro, Jesus foi gerado. Então, provavelmente, Jesus nasceu em setembro ou outubro, né? E nada de 25 de dezembro. Então, isso é um fato. E a gente vê aqui, vamos dizer assim, o ano judaico, né? João Batista foi gerado no turno de Tamuz, né, que era o 4º mês, que era o mês de junho. Isso, o turno era de Agós e Abias. Isso está escrito em Jeremias 39:2. E nós vemos lá em Ester 2:16 que Jesus foi gerado no turno de Betaías e Jezegel, não é? E Jesus nasceu, então, no turno de Upá ou Jezebeque, que seria setembro ou outubro. Isso está lá em 1 Reis 8:2. Né? Nós já mostramos isso rapidamente lá naquele gráfico. E só vou mostrar aqui rapidamente para vocês, porque isso é interessante para nós recordarmos isso. Isso é muito importante. Eu vou repetir isso aqui. Espera aí. Com os irmãos, só esse é o turno aqui de quando que Jesus nasceu, quando foi gerado. Quando foi gerado João Batista, os pais de João Batista eram Zacarias e Isabel, que era prima de Maria, né? E Jesus foi gerado 6 meses depois. Olha aqui, só rapidamente, nós voltando ao calendário hebraico, tá? Então, nós vamos mostrar aqui no calendário hebraico, o primeiro mês é Abib ou Nissan, que corresponde ao mês de março. Por isso que a Páscoa judaica vem sempre aqui, nessa época a gente comemora a Páscoa cristã, é a Páscoa judaica, né? Nessa época. Então, é em março por aqui. Por quê? O calendário judaico começa em março. Abib ou Nissan, março, que eram o turnos de Jeroaribe e Gedaías. Isso está em Êxodo 3:4 e Ester 3:7. Não dá tempo para a gente ler, né, irmãos? Nós vamos
perder um programa inteiro, né? Os irmãos que estiverem interessados podem parar a hora que estiverem assistindo a tela e ver a citação aqui. Então, foi um ano novo judaico. E vocês viram que ele não tem uma data fixa, não é? Que ele pode cair no dia 20, pode cair no dia 10, no dia 11, no dia 12. E lembrando que o calendário judaico, ele é de 24 meses de 15 dias. E o nosso calendário é de 12 meses de 30 dias. Entenderam essa diferença? Por isso que tem aqui, ó, Adib ou Nissan, que é uma parte de março, né? Aí depois vai repetir o mês, porque é metade de março, mas metade de março são 2 meses do calendário hebraico. Então, o calendário hebraico tem 24 meses. O nosso calendário são 12 meses. E eles correlacionam assim, ó. Março é Adib ou Nissan. O segundo mês, chamado de Ziv, corresponde a abril. É o turno do sacerdote Arim e Seorim. 1 Reis 6:1. E o terceiro mês do calendário judaico é Sivan, que corresponde ao meio de maio, que o sacerdote era o turno do sacerdote Malquias e Miamim. Está em Esther 8, versículo 9. O quarto mês é o de Tamuz, que corresponde ao nosso mês de junho. Era o plantão lá, o turno do sacerdote Acós e Abias. Esse aqui que a gente está falando, no turno de Abias. E aqui, nesse turno de Abias, que João Batista foi gerado. Está lá em Jeremias 39:2. Pode um irmão abrir e ler para a gente aí? O irmão, abre aí para a gente Jeremias 9:32. E lê para a gente. Porque nós vamos saber que Jeremias foi gerado no mês de junho. E Quer que eu leia, doutor Pedroso? Pode ler, por favor. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, só um pouquinho. Sim. Então, se João Batista foi gerado no mês de junho, no turno de Abias, significa, então, que Jesus foi gerado em dezembro ou janeiro, por aí. Se ele foi gerado em janeiro ou dezembro, ele nasceu, vamos contar, dezembro. Se ele foi gerado em dezembro, vamos contar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Uma gravidez normal de 9 meses. Então, Jesus teria nascido em setembro. Ou vai Jeremias o quê, doutor Pedroso? Jeremias 39, versículo 2. 39, 2. Muito bem. Está escrito: no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Só até aí, doutor Pedroso. Oi. Mais um outro versículo, doutor Pedroso? O senhor está sem microfone, doutor Pedroso. Pode ler o primeiro, a partir do primeiro. Do primeiro, então. 39. No ano 9º de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e cercaram. E no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, aqui, ó, o 4º mês. Presta atenção, o 4º mês aqui qual é? O 4º mês. É o mês Tamuz de junho. Tá vendo aqui, ó? É esse daqui, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? O 4º mês é o de Tamuz, junho, que era o turno de Zacarias. Zacarias estava nessa época aqui. Deixa eu ver aqui. Você vai ver que depois ele vai repetindo aqui, ó, 12 até o 12º mês, e depois tem mais 7 meses, que é do turno dos plantões lá dos sacerdotes, né? Lá.
Continua lendo só mais um pouquinho. Ah, não, estou aqui... 39. Aham. Versículo 3. 3. Entraram... Sim, pode falar. Entraram nela todos os príncipes do rei de Babilônia e pararam na porta do meio, a saber, Nergal, Sarazer, Sangar, Nebo e Sarsequim, Rabe, Sarins, Nergal. Volta um pouquinho aqui, só para a gente lembrar, nós falamos lá que o quarto era o de Tamuz aqui de junho, né? Agora, vamos ver aqui o 10º mês, que ele está falando logo no é o 9º, né? No ano 9º de Zedequias. O 39 já começa assim, o versículo 1º. No ano 9º de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês. Está vendo como que ele fala? No 10º mês. Seria Tebete, dezembro, Petaías, Gesquel. Que está aqui, ó. Tá? Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém é cercado. Então, para a gente mostrar aqui que esse calendário existia dessa forma, não é? Então, eu coloco aqui no versículo 2. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez uma brecha na cidade. Então, este calendário, ele era usado e tem essa referência bíblica. Isso aqui é para a gente ter essa certeza como que a Bíblia menciona esse calendário, os fatos de lá. Tá bom, irmão? Então, eu te agradeço aí a participação. Obrigado. Só continuar aqui, rapidinho aqui, para a gente não demorar muito nisso. Então, os meses eram esses daqui. Vocês já viram que aí vão pegar citações, Neemias 6,15, vai falar do mês. Ele não vai falar o mês de agosto, mas vai falar o mês Elu, que era o do turno de Elias, Abib e Jaquim. Então, quando a Bíblia fala nesse turno aqui de Abias, quando João Batista foi gerado, foi no turno de Abias, então foi no mês de junho, não é? E tem várias outras citações. Então, nós vamos vendo aqui os meses, por exemplo, Etenim ou Tissiri, era o mês de setembro, tá? Era o sacerdote de Upá e Jezebeabe. Aí, o 8º mês era o Bul, ou outono, Bulga e Mer. Então, esse calendário todo, vocês vão vendo que era usado na Bíblia esse calendário. Gisleu, novembro, era o turno de Ezir e Rapizes, está em Esdra 10:9. Então, esse calendário é citado várias vezes na Bíblia, tá? Esse calendário judaico. Tebete, que era de dezembro, era o mês de Tebete, que corresponde ao nosso de dezembro. O sacerdote nessa época era Petaías e Gesquel, que já foi citado aqui acho que em Jeremias 39 também. Então, esse calendário, aí aqui vai repetindo o calendário, porque eles são de 24 meses Aí aqui a gente interrompeu que o 7º foi quando nasceu Jesus, foi setembro. Aí continua, vem outubro, novembro, dezembro. São 12 meses do calendário judaico, que é a mesma coisa ali de cima. Então, provavelmente, Jesus nasceu nessa época, tá? Porque quando Maria encontrou Jesus, Maria encontrou Isabel, o menino se mexeu ali, que ela foi falar com a prima dela, que ela tinha sido visitada pelo anjo Gabriel. Então, quando Maria se aproximou de Isabel, o ventre dela se mexeu, ou seja, João Batista se mexeu lá dentro do ventre dela. E João Batista já estava com 6 meses. Não é? No 6º mês. Então, e dali, Jesus foi gerado naquela época. 6 meses depois, devia estar com 3 meses, desculpa, estou fazendo
confusão, né? E 6 meses depois de ter nascido João Batista, nasceu Jesus, tá? Então, só considerando aqui, ó, se considerarmos a geração de Jesus nesse período, e um ciclo normal de gravidez de 9 meses, é possível concluir que Jesus nasceu entre setembro e outubro, exatamente quando era celebrada pelo povo judeu a festa dos tabernáculos. Isto não é pura coincidência. Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, não é? E não em dezembro, que era a festa do Deus Sol. Olha aqui, a referência está escrita em João 1,14. E o verbo Jesus se fez carne e habitou, ou seja, no grego, tabernaculou. Eles colocam para a gente a tradução, habitou. E o verbo tabernaculou, porque ele nasceu na festa dos tabernáculos. Então, Jesus, o verbo, se fez carne e taberculou entre nós, e cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, isso é mais uma evidência que Jesus não nasceu lá no que eles mostram aqui, que ele tinha nascido em dezembro, né? Vamos só ampliar aqui um pouquinho o tamanho disso aqui para a gente ler rapidamente, para ver se a gente chega aqui no final hoje. Tem muita coisa. Isso aqui é a bibliografia. Depois a gente vê a bibliografia. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, irmão, para a gente... Então, ó, vamos correr um pouquinho aqui. Essa parte agora é muito importante que nós falamos hoje da data que faz confusão, mas Jesus, ele não nasceu em dezembro. Isso é muito fácil de comprovar e não dá para a gente discorrer só sobre isso, não dá para fazer um programa inteiro. O recenseamento. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear, né? O povo judeu era um povo escravo lá de Roma. Ele estava ali, mas quem governava ali eram os romanos. E os romanos falaram, vamos fazer um recenseamento. E eles tiveram que ir lá atender esse chamado do César, que era o rei de Roma lá, né? Um decreto de César Augusto, tá? Que é um decreto de César Augusto. Vamos ver mais adiante. Aqui temos outra importante pista. Historicamente, os imperadores nunca convocaram o povo para um recenseamento no inverno, pois sabiam que muitas pessoas seriam impossibilitadas de viajar devido aos rigores do frio. Recenseamento no mês das chuvas, outra comprovação de que a data do seu nascimento não poderia ser 25 de dezembro, que nos é dada. Outra referência aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 8. Naquela mesma região, os pastores que viviam nos campos guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Estariam trabalhando no inverno lá? Estavam no campo. Então, no hemisfério norte, dezembro cai exatamente no inverno, que até hoje é bastante rigoroso. Os pastores não tinham costume, até os dias atuais não têm, de ficar no campo exposto ao frio guardando as ovelhas. Para fugir das baixas temperaturas, eles colocavam as ovelhas aonde? No aprisco. Foi ali que Jesus nasceu, que as ovelhas estavam no aprisco. Vamos ver mais uma referência, Lucas 2, de 1 a 5. Nos dias do nascimento de Jesus, César Augusto convocou por decreto a todos do império para que fosse recensear-se. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E vocês lembram lá das profecias de Isaías?
E Jesus seria chamado Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, e que ele nasceria aonde? Na Galileia? Na cidade de Nazaré? Ou ele nasceria em Belém? Nasceria em Belém. Então, por isso, Deus colocou esse propósito do rei, de convocar todos para irem a Belém. Porque Jesus, se ele nascesse lá em Nazaré, vai dizer, olha, a profecia errou. Porque Jesus, os pais dele é de Nazaré. E esse não é o Jesus que Isaías profetizou, porque Isaías profetizou o Jesus que ia nascer na cidade de Belém, Efrata, né? Então, você vê como Deus trabalhou os fatos todos. E foi nesse recenseamento que Jesus nasceu lá. Vamos botar aqui, fatores para nós considerarmos aqui. César Augusto pretenderia realizar um recenseamento com um clima inadequado para a ocasião? Claro que não. Por mais ignorante que ele fosse, ele não faria uma coisa dessa. Preste atenção, Belém está a 140 quilômetros de Nazaré. Você andar 140 quilômetros hoje de carro ou de ônibus, né? É muita coisa. Agora você imagina você andar isso a pé ou no lombo de um cavalo. A distância é muito grande, 140 quilômetros. E fazer isso na neve era praticamente impossível. Presta atenção, Belém está aproximadamente a 250 metros acima de Nazaré. Então Nazaré estava a nível do mar. O mar da Galileia, ali é a cidade de Nazaré. E Belém já estava muito mais alto, ou seja, além de ser distante 140 quilômetros, ela estava a 250 metros acima do nível do mar. Então era uma serra para você subir. Não era? Como é que você ia fazer isso na neve? Então não teria condições de acontecer isso. E as precárias condições que existiam naquela época das estradas. Os meios de transporte disponíveis eram o camelo ou o burrico, aquele que Jesus usou, né? Lá para entrar em Jerusalém. E como um governador marcaria uma contagem para uma época assim? Não daria para realizar isso. O que os pastores estariam fazendo com o seu rebanho num campo, num tempo de chuvas e frio? Então, essa data, dizer que Jesus nasceu em 25 de dezembro, é totalmente fora. Até pelos fatos lógicos e por todos esses fundamentos da Bíblia. Essas informações sobre Jesus e o nascimento dele. No mapa, pode-se observar a cidade de Nazaré ao norte da Galileia. Ao sul da Judéia, próximo de Jerusalém, está Belém, a cidade do nascimento de Jesus. Estas cidades estão distantes 140 quilômetros entre si num desnível de mais de 250 metros, que nós falamos agora. Então não era um acesso fácil, né? Creio que a Igreja de Jesus precisava valorizar aquilo que Deus e Jesus valorizaram em sua palavra. É óbvio o fato de que nem o próprio Jesus e tampouco os discípulos da Igreja primitiva comemoraram sequer uma única vez o seu aniversário. Nem Jesus, nem os discípulos dele comemoraram o aniversário de Jesus. Também não encontramos nenhuma referência bíblica sobre o estabelecimento de uma data na qual fosse lembrado o aniversário de Jesus. Na verdade, a única celebração que o próprio Jesus ordenou a seus discípulos guardarem como memorial foi a comunhão ou a ceia do Senhor. Isso sim. Isso aqui que a gente tem que substituir essa comemoração pagã do Natal, ou a ceia que Jesus mandou a gente comemorar. Essa daqui, ó. Não é? Vamos falar agora um pouquinho sobre, você vê, é um conjunto de paganismo, todas as coisas contribuindo para as pessoas se afastarem de Jesus. Vamos ver agora, se for só o Papai Noel, aí teve o lance da ceia de Natal, que era uma glutonaria, e depois a árvore. Vamos ver a árvore. Um dos maiores costumes do final de ano é enfeitar a árvore ou pinheiro de Natal. Mas, segundo a enciclopédia, a árvore era separada como objeto de adoração. A árvore era separada como objeto de adoração.
por povos da Europa Central, principalmente da Escandinávia, região que compreende a Suécia e a Noruega. Um dos deuses dessa região era o deus Thor, que recebia sacrifícios humanos que lhe eram oferecidos sempre aos pés de uma árvore frondosa. Está vendo o sacrifício humano que Jeremias sempre falava e denunciava? E os outros profetas também, que era Baal? Quando esses povos se tornaram cristãos, fizeram das árvores de folhas duras, pinheiros, cipés, um elemento constante de suas festividades, transportando para dentro da igreja um costume pagão. Eles tinham que abandonar o paganismo e tudo mais, mas eles continuaram levando o paganismo para dentro da casa do Senhor. Uma edição do jornal da Folha de São Paulo, de dezembro de 1996, explica: a primeira árvore de Natal foi mostrada em visão ao missionário inglês, isso ela que está falando lá, Winfrid, mais tarde chamado de São Bonifácio. Há 1.200 anos, Winfrid viajava pela Alemanha quando encontrou um grupo de druidas. Quem eram os druidas? Feiticeiros dos povos gauleses, que tem até hoje lá na Inglaterra aqueles hangstones, que eram a forma que eles tinham lá dos antigos da adoração ao Deus Sol. Isso está compatível com Papai Noel. Esses druidas, eles adoravam o Deus Sol à sombra de um carvalho, preparando-se para sacrificar o jovem príncipe Assuf ao Deus Thor. Está vendo? Essa árvore verde, por isso que o profeta Jeremias fala também para não usar essa árvore verde, não adorar essa árvore verde, cuja árvore sagrada era o carvalho, um tipo de pinheiro. Winfrid interrompeu o sacrifício e derrubou aquela árvore sanguinária. Imediatamente surgiu um pequeno pinheiro no mesmo lugar. Winfrid disse que o mesmo seria a nova árvore sagrada, a árvore da vida representando o próprio Cristo. Este seria o início do costume de adorar as árvores de Natal. Esta mesma história é contada pós-dilúvio. Cã, o filho de Noé, né? Sem Cã, e teve Cush aqui também, né? E Cã gerou a Cush. Vamos ver aqui, ó. Cã foi o filho amaldiçoado por Noé, por tê-lo visto nu e zombando do pai. Esse Cã gerou Cush, que gerou a Nimrod, que se casou com Semíramis, e teve toda essa história da construção da Torre de Babel, que nós conhecemos, a quarta geração de Noé, a tragédia que foi através desse Cã. Nimrod foi idolatrado como Deus Sol e levantou novamente a idolatria no mundo, tentando criar pela primeira vez um governo mundial, único em torno da Torre de Babel, irmão. Quando eles constroem por exemplo, essas torres, a Estátua da Liberdade, é tudo para adoração, o Deus da nova ordem mundial. E aquela Torre de Babel foi uma coisa, esse templo que o Bispo Macedo está fazendo aí, é adoração a Baal também, ao anticristo. Então, tudo eles faziam, esses templos que eles construíam, era para esses deuses. Deus não dava importância a essas coisas assim, né? Por isso foi esquartejado pelos filhos de Noé, semelhante ao que havia ocorrido no Egito com o Deus Sol, On e Osíris. Se você for saber a história de On e Osíris, eles contam assim, que ele foi esquartejado, foi cortado em pedaços, aí depois Ísis saiu correndo atrás dele para encontrar a parte especial que ela queria, que ela juntou os pedacinhos dele, e a parte especial que estava faltando, qual era? O órgão reprodutor, o pênis do Deus Sol Osíris. Aí depois ela montou aquilo tudo, se deitou sobre aqueles pedaços e ela foi gerada. Aí nasceu o Deus Horus, aquele que tem um olho só. Então isso aqui, o que aconteceu lá com Cã, e Cush, e Nimrod e Semir, era mais ou menos aquilo que já vinha lá aquela história do Egito, né? Então, com a morte de Nimrod, Semíramis casou com o próprio filho. Olha a confusão aqui, gente. Está vendo? Nimrod já casou, ele morreu,
Aí Semíramis casou com o próprio filho. Tamuz morreu numa floresta onde estava o seu corpo. Nasceu um pinheiro. Olha, onde botaram o corpo dele lá, nasceu um pinheiro. Aí ele passou, esse pinheiro passou a ser uma adoração de Tamuz, que passou a ser idolatrado como a reencarnação do Deus Sol. Passaram a sacrificar seres humanos ao pé desse pinheiro. Ó, vão sacrificar para o nosso Nimrod. O Nimrod, o pinheiro simboliza Nimrod, gente. Adoração do que era para eles o Deus Sol. E em adoração ao Deus Sol. Daí em diante levaram os pinheiros para dentro das casas, na época de comemorar o nascimento do Deus Sol. Nesse caso, Tamuz. Semíramis passou a ser a mãe das abominações. Aí vocês verem que essa árvore de Natal, ela não tem um significado assim, ecológico. Aquilo ali, ela tem um significado de adoração de Tamuz. E quando ele morreu, aí cresceu um pinheiro. Segundo o livro Poder Secreto do economista Armindo Abreu, esse livro que eu tenho aqui, mostro para vocês sempre, na página 303, esta deusa Semíramis possui 108 nomes catalogados, que eu já falei aqui para vocês diversas vezes. É a mesma da Estátua da Liberdade, a mesma da Justiça, aquela mulher que está na cédula e moedas brasileira. A palavra de Deus nos confirma. As árvores eram usadas por povos pagãos como objetos de adoração. Está escrito em Isaías 44, 14, 17. Um homem, presta atenção aqui, irmão, isso já é outro profeta falando, Isaías. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo a escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és meu Deus. Chegava para a árvore e adoravam a Deus, chegavam embaixo das árvores e sacrificavam crianças para essas árvores. Nós vamos ver mais um pouquinho adiante. Zacarias, eu vou falar logo agora. O profeta Elias, ele lutou contra quem mesmo? 450 profetas adoradores de Baal. E as pessoas esquecem de falar. E ele lutou também contra 400 profetas adoradores de poste ídolos. São esses postes, essas árvores que eles faziam, que eram mais relacionadas à adoração a Deus Semíramis, que é essa mulher do dinheiro, que depois que o Nimrod, o marido dela, morreu, então esse culto todo secreto fazia parte da vida de Semíramis. Vamos ver aqui em Zacarias 13, 6, 13 e 14. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho frondoso, no lugar onde se oferecia um cheiro suave a todos os seus ídolos. Estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, e mais devastada do que o deserto ao lado de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Deus mandou deixar essa terra deserta, onde que se adorava esse Deus, esse poste ídolo, né? Agora vamos falar desse Odin, que era o Deus da bebida, do vinho, né? Vamos falar um pouquinho. A Enciclopédia Barça afirma que a árvore de Natal é de origem germânica, datada do tempo de São Bonifácio, cerca de 800 depois de Cristo. Foi adotada para substituir os sacrifícios que eram feitos com oferendas e orgias sexuais ao carvalho sagrado do Odin, adotando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. Ah, mas esse Deus menino era Odin, não era Jesus. E tinha essa adoração, tá vendo? Da árvore. Ou seja, tomaram a árvore, que era o que havia de mais sagrado ao demônio Odin, e a transportaram para um símbolo de Natal daquele que é o verdadeiro Deus e Senhor. Na Wikipedia, enciclopédia, né, lemos na Grendel mitologia nórdica, Odin Votan era o maior dos deuses vikings, governante
de Asgard e senhor de todas as magias. Quem era esse Odin? Era um demônio que eles adoravam lá, com poste hidro, esse negócio todo, e depois levaram lá para dizer que era de Jesus. Não tinha nada a ver essa árvore com Jesus. Possuía também um cavalo de 8 patas chamado Sleipnir. Odin também era o deus da sabedoria. Ele atirou um dos seus olhos no poço de Mimir em troca de um gole de sabedoria. Ele se enforcou pendurando-se na árvore cósmica, Yggdrasil, para obter o conhecimento dos mortos e em seguida foi ressuscitado por magia. Os rituais de enforcamento faziam parte da veneração a Odin, sendo que o suicídio por enforcamento era considerado um atalho para a Valhalla. Ele teve diversas amantes e concubinas, mas a sua esposa é Frigga. Você pode enfeitá-la, ornamentá-la, tentando até identificar os ornamentos como símbolos cristãos, porém saiba, no princípio de tudo, aquela árvore foi oferecida a Odin, que é uma figura do próprio Satanás. Então você está vendo, tanto na história quanto na Bíblia, mostra que essa árvore não tem nada a ver com Jesus. A idolatria do presépio, reis ou magos? Aí eles falam assim, os reis magos. Vem cá, eles eram reis ou eram magos? Vamos ver aqui o que fala. A prática do presépio na comemoração do Natal foi instituída por São Francisco de Assis, no ano 1233, 3 anos antes da sua morte. Escreve São Boaventura, na referência bibliográfica aqui, X7. Vamos lembrar que a Bíblia diz acerca dessas imagens. Está escrito, Êxodo 24:5, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mateus 22:29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma mentira acerca dos magos do Oriente. Vamos ver essa mentira. A tradição diz que a manjedoura estiveram os pastores, os reis magos e os animais. O que mostra a Bíblia? Vamos ver aqui em Lucas 2:6-16. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar luz. E deu à luz seu filho primogênito. Envolvendo-o em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam as vigílias da noite do seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor. E tiveram grande temor, os pastores, quando viram os anjos que vieram falar com eles. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Vamos comentar aqui agora. O texto mostra-nos com clareza que os pastores estavam no campo, no dia do nascimento do Senhor Jesus, e foram visitá-lo na manjedoura, encontrando lá José e Maria juntamente com seu filho Jesus. Então, onde estavam os magos? Aliás, eles eram reis ou magos? Vamos ver aqui em Mateus 2:1 e 2.
E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Na Bíblia não declara quantos eram, nem que eram reis. Chamaríamos de fábulas, especulações e ainda acréscimo. Sabe que eram sábios e estudiosos das profecias e de astronomia. A partir do momento em que viram a estrela no Oriente, os magos partiram para encontrar o rei Jesus. Em Jerusalém houve grande perturbação. Herodes e as autoridades religiosas juntaram-se para descobrir onde e quando haveria de nascer o Messias. Porque Herodes estava com medo de perder o seu trono, que ia nascer um novo rei. Falou: então, antes que ele nasça, que ele cresça, vão matar logo esse rei. Então, Herodes estava interessado em saber onde que Jesus estava. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque Isaías já tinha profetizado 600 anos antes que ele ia nascer em Belém. Mas os pais de Jesus não moravam em Nazaré, na Galileia? Como é que ele ia nascer lá em Belém? Então Deus teve no plano de Deus mandar César fazer esse recenseamento. E se cumpriu a palavra de Deus, não é? Em Belém da Judéia Jesus nasceu, porque assim estava escrito pelo profeta. Olha aqui, ele falando: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os amigos, olha aqui, secretamente, tá? Esse rei Herodes era daquela sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que matou Jesus, os discípulos e os apóstolos. Lembra que nós falamos aqui? Não é? Cadê aqui? Ele agia secretamente. Era força misteriosa essa sociedade. Ele inquiriu exatamente deles acerca do tempo e em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. O que rei Herodes queria? Adorar Jesus? Não, queria matar Jesus, né? Onde os magos encontraram o menino? Em casa. Somente os pastores encontraram Jesus na manjedoura. Os magos, quando eles chegaram lá, eles foram encontrar Jesus, não era no campo, só os pastores que encontraram. Veja aqui, ó, Mateus 2, 9 a 11. E tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. Então, eles não foram encontrar Jesus na estrebaria, mas na casa de Jesus. Então, os primeiros que viram já Jesus encontraram lá na estrebaria foram os pastores. Já os magos, eles foram encontrar Jesus na casa dele. Os magos chegaram em Belém quando Jesus tinha cerca de 2 anos de idade e não o encontraram em uma manjedoura, mas em casa com Maria. Aqui, ó, Mateus 2,16. Então Herodes, voltando a lembrar, esse rei, do rei Herodes Agripa, que mandou matar Jesus, os discípulos, o apóstolo, que fundou a sociedade secreta, força misteriosa dos novos judeus desconhecidos. Esse mesmo Herodes estava querendo matar Jesus, né? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo,
segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Como os magos sabiam que o Messias, Jesus, nasceria em Belém da Judéia? Porque eles perguntaram a Herodes, que por sua vez consultou os sacerdotes e escribas. Esses indicaram, de acordo com a Bíblia, o local exato onde o nascimento do Messias, né? O conceito de magos para os homens do Oriente que foram levar presente para Jesus recém-nascido não possui um sentido religioso, e sim acadêmico ou científico para a época. Na verdade, eles eram cientistas da época. A Igreja Católica deu nome para eles e dizem se chamar Baltazar, Melchior e Gaspar. A Bíblia não diz o nome de ninguém. E aqui nós vamos falar, essa é só uma linhazinha, né? É uma outra idolatria que colocaram no Natal, essas guirlandas. É uma coroa de azevinho, também conhecida como coroa de Natal, com a qual se enfeita as portas de tantos lares e também costume pagão de decorar as residências. A comercialização aqui, vamos ver, Salmo 119, 36. Inclina o seu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Então, vamos falar aqui, o Natal tornou-se uma ocasião em que a maioria das pessoas gasta muito tempo comendo e bebendo acima dos limites e comprando o que não podem por serem movidos por um sentimento quase que de obrigação de dar um presente a alguém. É o consumismo, né? Exagerado nessa época, entra em choque com o domínio próprio e com a singeleza recomendada nas Escrituras. E é justamente o contrário que encontramos no mundo. Pois, para o que se vê, é gente se endividando pelo resto do ano para manter a fantasia do Natal. Será que podemos afirmar que Deus está nisso? Esse consumismo, essa glutonaria, essa confusão toda? Um fato interessante é o que está acontecendo até mesmo em países onde o cristianismo é abertamente perseguido. Em alguma dessas nações, o Natal já está sendo comemorado como uma festa de fraternidade humana e de confraternização. E que esquecem de Jesus, né? O Natal realmente não tem nada a ver com Jesus. Apesar de serem países pagãos em que há uma minoria de cristãos, no mês de dezembro as ruas se enchem de gente fazendo compras, colocando uma árvore de Natal em suas casas e também exaltando a figura do Papai Noel. Um local onde se odeia o cristianismo, também eles vão lá e fazem o quê? Árvores de Natal. Eles odeiam o cristianismo, porque eles sabem que a árvore de Natal, Papai Noel, não tem nada a ver com Jesus. Tá? Também, agora vamos falar sobre como você se comportar com os seus amigos de trabalho no Natal. Isso é importante, né? Você vê todo esse paganismo, como é que você vai fazer? Vai matar todo mundo que está adorando o Papai Noel? Não é assim que nós aprendemos, né? Nós levamos a informação, a pessoa conhece a verdade e o Espírito Santo convence a pessoa do erro. Também há muita dúvida entre os irmãos no que diz respeito ao trabalho na época do Natal. Se você é empregado, é responsabilidade sua cumprir as ordens do seu superior. Você trabalha numa casa de doméstico. Aí fala assim, olha, você vai fazer a ceia do Natal, você cozinha, você trabalha lá. Você vai, não vou cozinhar porque é o Natal. Não tem nada a ver, né, irmão? Você vai cozinhar comida, se é porco, se é galinha, se é vaca, se é peixe, não sei o quê. Vai fazer a comida lá que a patroa determinou para fazer. Não é? Isso aí é o problema lá deles. Se o seu chefe lhe pedir que decore uma árvore ou confeccione alguns enfeites de Natal para ornamentar a vitrine, obedeça. Se você é professor e dá aulas em uma escola que também comemora o Natal com festa para os alunos, não se sinta condenado a participar de tais eventos. Afinal, como funcionário remunerado da instituição, é seu dever cumprir as obrigações que lhe passam. A situação é diferente, porém, no caso de autônomos ou empresários que aproveitam a época para faturar com produtos natalinos. Porque, conhecendo a verdade, você colaboraria para perpetuar uma comemoração que não tem base bíblica? Então você vai se posicionar, você pode dizer, olha, isso aqui eu não creio, não acredito nisso, o que eu aprendi, que eu sei sobre isso, não é o que a igreja fala, né?
Então vamos falar aqui um pouquinho do posicionamento. Como você deve se portar. Nós já falamos disso. É óbvio, você vai fazer de tudo para acabar com isso na sua casa, na sua família, no seu país, né? Mas é com amor, levando conhecimento e respeitando o desejo das pessoas. Nesta época, mesmo tendo entendimento sobre as verdades aqui ensinadas, sempre surgem dúvidas sinceras, já que o Natal ocorre no fim do ano, num tempo em que as famílias normalmente se reúnem num ambiente de alegria e confraternização. Como, então, devemos nos posicionar de maneira a não ofender nossos parentes? Como confraternizar com eles e, ao mesmo tempo, manter nossa consciência limpa perante os princípios da palavra de Deus? É importante lembrar que tal celebração nunca fez parte do calendário da igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Na verdade, o que a igreja sempre celebrou e celebra até hoje é a morte de Jesus e a sua ressurreição, né? Através da ceia. Essa, sim, estabelecida pelo próprio Jesus como um memorial entre os cristãos. Sabemos, porém, que estamos inseridos numa cultura festiva e que muitas vezes alguns posicionamentos nossos poderão nos afastar das pessoas que nós mais amamos. Por exemplo, não podemos nos esquecer de que a nossa cultura ocidental é muito comum promovermos festas nas celebrações de aniversário e que, em primeira instância, o dia de Natal é a celebração de um aniversário. A chave é encontrar um meio de respeitarmos as práticas culturais sem, no entanto, abrir mão daquilo que cremos. Buscar o isolamento achando que é a melhor saída, não nos contaminar com os costumes pagãos, é perder a oportunidade para testemunhar das boas novas do amor de Jesus. Por causa disso, precisamos buscar em Deus a medida de graça necessária para administrar cada situação com sabedoria. Outro exemplo, podemos não acreditar em Papai Noel nem colocar uma árvore de Natal com todos os seus enfeites em nossa própria casa. Mas isso não nos impede de estarmos com os nossos familiares que praticam tais fantasias. Mais um exemplo é a troca de presentes que sempre ocorre nessa data. Receba-os. E se você deseja dar presente aos seus filhos ou qualquer outra pessoa, façam como um ato de amor no ambiente de confraternização de fim de ano. Eu normalmente, se tem que dar um presente, eu procuro dar fora dessa época. Eu até dou presente, mas depois. Porque eu quero fazer questão que aquilo que eu estou dando é um ato que eu posso fazer durante 365 dias, mas que não seja nesse dia de adoração ao Deus Sol que eu vou ter que manifestar um ato de amor, não é? Então isso aí a gente tem que saber, e por isso um parente teu convida o teu pai para você participar lá de uma festa, de uma ceia, você vai para lá e você aproveita com todo jeitinho, com toda paciência, leva uns folhetos, imprime uns CDs, uns DVDs, entregam para eles. Olha, o Natal verdadeiro que a gente comemora é isso. E é assim que eu vou fazendo, devagarinho, respeitando as pessoas, mas sem omitir a verdade. Não é dizer, olha, eu estou participando com vocês aqui, mas o Natal que nós comemoramos não é esse. É o nascimento, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Isso que ele mandou comemorar. Glutonaria, já falei disso, né, irmão? É a coisa horrível. Um grande banquete deveria ser feito. A glutonaria era tão estimulada nessas festas que já existia um reservado para vomitar. Ah, isso que eu disse aqui, não estava achando a referência. Olha, era um negócio tão escandaloso que nessas festas já existia um lugar para a pessoa lá enchia a barriga e vomitava e voltava. Era um vomitóbano. Igual não tem um sambódromo, tinha um lugar lá de você vomitar. Espaço reservado para isso. Você vê a glutonaria como era grande. As pessoas comiam, vomitavam e voltavam a comer. O que acontece hoje? Todas as famílias têm que fazer uma ceia. Por que comer e beber? Porque é um sinal de aliança. O banquete do solstício tinha início à meia-noite. E esse negócio de fazer ceia? A ceia tem que começar à meia-noite. Não, irmão. Você está lá junto com o povo, pode fazer às 10 horas, 22, às 4 da manhã, mas não precisa ser que era feita à meia-noite exatamente. Não, aí prova que isso é uma adoração do Deus Sol. Não é?
Você vai comer, confraternizar com as pessoas, pode ser qualquer hora, qualquer dia, não precisa ser 25 de dezembro, exatamente à meia-noite. Todas as famílias têm que fazer uma ceia. Por que comer e beber? Porque é um sinal de aliança. O banquete do solstício tinha início à meia-noite. A que horas começa a ceia de Natal? Meia-noite também. Celebrar o Natal com banquetes é dizer que está fazendo aliança com Tamuz, o Nimrod, deus da Babilônia. Não podemos participar de bênção e maldição. Não é? Agora, qual a orientação aqui para encerrar? Agora nós estamos caminhando para o final. Isso foi o Francisco Arguri, A Pura Verdade sobre o Natal. Então eu copiei o comentário desse pastor. Que bom que o nosso Deus é misericordioso e nos transforma a cada dia. Aqui se encontram alguns procedimentos que devemos tomar. 1. Tirá-la totalmente do nosso coração. Acabar com o Natal, Papai Noel, árvore de Natal, tudo isso. Tirar isso totalmente do nosso coração. Lança fora toda a dependência sentimental da data do Sol Invictus. 2. Instruir nossos filhos e discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso que nós estamos fazendo. Você participa do seu parente, seu amigo lá, olha, mas isso aqui não é de Deus, não é isso assim, isso não é o nascimento de Jesus, e vai explicando para eles. 3. Livramo-nos de todos os enfeites com motivos natalinos, pois não sabemos suas origens. 4. Não ficamos sujeitos financeiramente à comida importada típica. É um dia como outro qualquer. Ah, mas tem que ter todas aquelas frutas damasco, tem que ter castanha, tem que ter nozes e não sei o quê. Aí vai caracterizando uma festa típica pagã. 5. Resistimos ao espírito satânico de gastos do Natal. Principalmente se houver dívidas. Vigiar as ofertas do Papai Noel. Só devemos comprar o necessário. Mamon, o Deus das riquezas, criou dependência na mente humana, onde as pessoas têm que estar das festividades ao final do ano, com casa nova, roupa nova, etc. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24, né? Está aqui. Agora, a sexta orientação. Devemos aproveitar a data, andar em sabedoria para os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Está escrito Colossenses 4:5, para estar com parentes e amigos, com as suas casas, falando da necessidade do nascimento de Jesus em seus corações, pois este é o verdadeiro presente que o aniversariante quer receber, um propício movimento evangélico, né? Um momento evangélico, quando encontramos pessoas com o coração aberto para ouvir de Jesus. 7. Entender que a maioria dos crentes não visualiza a situação do Natal, preferindo viver segundo seus sentimentos e tradições pagãs. 8. Não confundir passagem do ano com Natal. Não é errado desejar feliz ano novo para alguém, mas sim feliz Natal. Podemos usar algumas expressões que Jesus nasça no seu coração em sua vida. Entenderam aqui? Nós podemos desejar um feliz ano novo. Agora, nós não vamos lá para o mar para comemorar Iemanjá, para lavar os pés na água do mar, para fazer um descarrego lá, né? Aí já confunde, tá vendo como que já vão colocando as coisas lá? 9. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, né, e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Aqui eu já falei do Silas Malafaia, nós já falamos aqui como ele adora o Deus Sol, adora o pagão, o padroeiro São João, que ele comemora, né? Então nós já falamos sobre isso, sobre a festa de São João, nós já falamos abertamente sobre isso. Essa igreja de Laodiceia que pratica essas coisas todas, né? Então aqui da igreja de Laodiceia nós já falamos, a igreja que participa disso tudo, os irmãos já conhecem muito bem isso. Apocalipse 3, 20, 22. Olha o que Jesus disse aqui para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e com ele comigo. Então Jesus está ceando conosco.
É normal Jesus cear conosco. Então, o momento para a gente fazer a ceia do Senhor Jesus, agora nós não vamos fazer a ceia de 25 de dezembro, que é o dia de a ceia de Tammuz, a ceia do Papai Noel, a ceia de Satanás, que não tem nada a ver, que é o Deus Sol, não tem nada a ver com Jesus, não é? Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei ao lado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oséias, o meu povo se perde, falta de conhecimento. E aqui tem uma bibliografia vasta que eu coloquei aqui, alguns dos artigos, e tem muito mais, né, onde nós pesquisamos algumas revistas, Bíblia, literatura, todos são referências que nós pesquisamos. Então, eu quero deixar aqui com os irmãos uma palavra de que o Natal é uma festa que nós temos que adorar a Jesus Cristo todos os dias. Não é 25 de dezembro, é 26, 27, 28, todos os dias. Porque Deus fez o céu e a terra e tudo que nele há, e tudo que Deus fez é bom e perfeito. Então nós temos que adorar esse Deus. Agora, marcar que Jesus nasceu na festa do Deus Sol e nós vamos lá comemorar o aniversário de Jesus, Jesus não tem nem que ser mencionado ali. Olha, Jesus não tem nada a ver com esse Deus Sol. Ele nasceu sim, ele morreu e ressuscitou, está vivo, é o nosso Senhor e Salvador. Nós não temos que ficar comemorando junto com Papai Noel, com São Nicolau, misturar as coisas, porque Deus não divide a glória dele com os outros. Isso está lá há 2.600 anos, o profeta Isaías descreveu, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, teu Deus, e esse é o meu nome. A minha glória não darei a outros, nem dividirei o meu louvor com imagem de escultura. Deus não divide a festa de Deus Sol com a festa de Jesus, com o nascimento de Jesus, com aquilo. Então as coisas são separadas, gente. Não dá. O santo e o profano tem que ser separado. Não dá. Deus não aceita. Não é você que vai fazer, não, mas eu acho que é certo assim. Nós não fazemos o que nós achamos certo. Nós fazemos o que Deus nos manda. E Deus não aceita isso. Ele não aceita, nunca aceitou. Os profetas todos falando contra o Deus Sol, o Baal, o tempo inteiro. Só o Silas Malafaia que aceita. O Billy Graham, o mais não sei quem, o Manuel Ferreira, eles aceitam. Ah, vem tudo de Satanás, vem idolatria, vem o Reverendo Moon, vem a TV Globo, põe a arca, vão construir o templo para o anticristo, o Bispo Macedo. Tudo. Eles fazem aquela misturada toda, aquele ecumenismo, aquele paganismo, mas Deus não aceita isso. Deus, ele não aceita isso. Satanás aceita. Você pode adorar Jesus Cristo e mais milhões de deuses. Não tem problema para ele. Satanás não aceita se você adorar só Jesus. Porque ele sabe que aí você está sendo um verdadeiro adorador. Porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Quais são esses? Esses que o adorem em espírito e em verdade. Não é? Então nós fizemos assim bem rápido, mas para dar uma noção, para os irmãos pesquisarem mais nesse sentido. E eu fiz um resumo de vários artigos, muitos assuntos, para que os irmãos tenham em mente alguma coisa que a partir disso você pode desenvolver mais alguma coisa, mais algum estudo. Mas eu acho que da próxima vez eu tenho aqui um PowerPoint, eu vou mostrar aqui para os irmãos, sobre o Natal, que tem umas imagens que eu queria mostrar para os irmãos, mas eu não vou, só vou mostrar aqui, mas da próxima vez eu vou mostrar aqui, irmão, nesse Hangout, umas imagens aqui do Natal. Quer ver? São imagens aqui de um PowerPoint. Deixa eu mostrar, tá vendo? Ó, Jesus Cristo versus Papai Noel, aquilo que eu falei, mas tem muitas coisas aqui que depois eu vou mostrar para vocês. Elas aqui todas juntas, ó, sobre o Natal, a conclusão. Olha um cartão de Natal. Olha um cartão de Natal lá nos Estados Unidos. Eis que o filho de Davi hoje nasceu, está aqui, ó, botei até aqui do lado, traduzi, botei aqui, ó. Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Senhor, que é o Cristo.
Olha a cara do Bafomete aqui, irmão. Olha aqui, ó. Ó. A cara do bode Bafomete. Está vendo aqui a estrela de 5 pontos? Cartão de Natal. Dizendo que Jesus, pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E esse bode Bafomete aqui, ó. Tá vendo? Então é muita coisa para a gente colocar para os irmãos, o paganismo na maçonaria, aquilo que eu já resumi e escrevi lá para os irmãos, né? Olha aqui, tem as árvores, eles eram enfeitados com cabeça, com crânios. Por isso eles sacrificavam as pessoas, irmão, e pegavam os crânios e penduravam nas árvores. Tá vendo aqui, ó? Crânios pendurados em galhos de árvore. Isso foi em 2002, na Índia. São culturas que eles faziam. Shiva, e vai por aí esses outros deuses, né? Papai Noel ou Jesus Cristo. Então, a verdadeira história do Natal, nós vamos colocando aqui. Olha aqui que eu te falei daqueles lá, adoradores do Deus Sol na Inglaterra, que eram os druidas. Tem lá, essas pedras estão lá até hoje, os Guidestones, só que elas estão quebradas, não estão mais nessa sequência montada. Mas isso era uma adoração ao Deus Sol antiga, com sacrifício de crianças. Então é só uma coisa, depois a gente pode ver com mais calma. Olha aqui aquele Papai Noel que eu mostrei lá para vocês, e depois como ele foi reestilizado, mais gordinho, mais barbudo, ele era feio desse jeito. Então eles foram transformando ele numa coisa mais bonito, tá vendo? Ampliei aqui, ó, ele mais barrigudinho, com os bonecos, os presentes. Aqui estava saindo dentro dele uma serpente. Aqui, ó, Satanás, saindo de dentro dele uma serpente. Essa é uma coisa horrível aqui. Então isso tudo foi feito para enganar. E eu mostrei dentro da loja maçônica, nesse filme, né, por dentro da maçonaria, como Papai Noel está lá dentro atuando. Isso é uma criação deles. E várias outras coisas. Olha aqui, um templo batista, lá em João Pessoa. Olha aqui, a árvore lá em cima, a estrela, o triângulo aqui embaixo. Está vendo aí a forma de uma árvore? O enfeite da igreja é uma igreja todo estilo maçônico, né? Aí vai por aí afora. Depois vou mostrando aqui, ó, os porte-ídolos aqui, ó. Essa mulher sempre aparece nua, na forma de uma prostituta, que está no nosso dinheiro. Essa aqui é essa deusa Zerá, o deus Semíramis, a estátua da liberdade. É o mesmo demônio, gente. E aqui para o outro lado, Elias lutou contra os 450 profetas de Baal, que é o Deus Sol. Ó. Esse daqui é a adoração do Deus Sol. E aqui é Deus Lua, que é a Deus da árvore. Então, uma série de adorações. Ó. Deus Sol e Deus Lua, os sinais de Bafomete, de satanismo, né? O Deus Sol aqui, ó, lá na Igreja Católica. Eles usam muito isso daqui. Nas Olimpíadas aqui, ó, Jogos Pan-Americanos, é o Sol. Então, eles vão usando muito esses símbolos, todos aqui símbolos do Sol. Aquilo que nós falamos de sacrifício de crianças, olha aqui, ó. Olha aqui. Está escrito em Isaías 57, 5. Que vos inflamais com todos os deuses debaixo de toda árvore verde e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos. E olha aqui, em Deuteronômio 16, 21, 22. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás imagem a qual o Senhor Deus odeia. E mostrando aqui, porque quanto aqui, ó, em 2007 desapareceram no Brasil 40 mil menores. Fizemos esse trabalho contra Halloween, contra esse negócio todo, e nós vimos aqui, irmão, que hoje desaparece menos de 1.000 menores. Isso é tudo adoração ao Deus Sol, Natal, árvore de Natal. Embaixo dessas árvores que eram sacrificadas as crianças. Aquela campanha de Halloween que nós fizemos aqui no Brasil, né? Halloween é satanismo no Brasil, país cristão. Uma benção, denunciando o sacrifício de crianças, né? Olha que interessante, eu estou concluindo aqui. Está escrito Juízes 6:30. Eu falo sempre isso aqui, irmão. Presta atenção, ó, Juízes 6:30. Então, os homens, no caso que eu coloquei aqui, seriam os maçons, né, da sociedade secreta, daquela cidade disseram a Joás. Joás era o pai de Gideão. Tira para fora a teu filho Gideão, para que ele morra, pois derrubou o altar de Baal, o teu sol,
e cortou o bosque, Deus a Zerá, a lua, o poste ídolo que estava ao pé dele. Olha que Deus falou 3 vezes para Gideão, ele duvidou, mas ele foi e cumpriu. Deus falou, você vai quebrar todos aqueles altares de adoração a Baal e a Deus a Zerá. Então, ele não só quebrou o altar do Deus Sol, mas cortou o bosque, as árvores, que era de adoração. Olha que árvore de Natal. Deus a Zerá, a Deus a árvore de poste ídolo. Então, é isso. Eu só mostrei aqui rapidamente, os irmãos, algumas imagens para vocês terem mais uma noção do Natal. Então, a palavra está franqueada aos irmãos. Deixa eu só beber uma água aqui enquanto os irmãos falam. Pode falar, Pode falar então, pastor? Pode falar. Estou lendo aqui em Jeremias 10. Os ídolos e o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Aí no 3, porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obras da mão do artífice, com um machado, e com prata e com ouro enfeito, com prego e com martelo, afirmam para que não se mova. Isso aí já está falando da árvore de Natal, né, irmãos? Que é um ídolo que o povo põe e fica adorando dentro da sua casa e não sabe, não lê a Bíblia, não tem o conhecimento. E aqui já está bem dito, né? Porque o costume dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra da mão do artífice. O artífice é o que inventa, né? Ele inventa uma árvore de Natal, vai lá e corta. Então aqui a palavra do Senhor diz assim, no 10, não sei se o senhor leu aqui, Jeremias 10. Você estava aí, só escutou, pastor? Então aqui eles inventam uma árvore, corta lá, vai no bosque, corta, pregam os pregos para ela ficar em pé, enfeito com ouro, e com prego e martelos afirma para que ela não se mova. Aí o povo começa a adorar e Deus não está aprovando tal coisa, né? E os pastores, como Sila Malafaia diz que gosta de árvore de Natal, enfeita, devia de recomendar essa palavra para ele, né? Talvez ele não leu ou arrancou essa folha da Bíblia dele, né? É só o que eu tenho para falar, irmão. Os irmãos estão aí com a palavra. Alguém que queira trazer mais alguma informação, fique à vontade. Doutor Pedrosa, é o Marcelo. Eu queria trazer aqui, doutor Pedrosa, algo bem interessante. Eu fui num evento esse final de semana agora, antes do Natal. Eu fui num evento, numa formatura da minha sobrinha. E o colégio católico, ele deu um jornalzinho. E escrever aqui uma observação aqui sobre a árvore de Natal, Papai Noel. E aqui tem eles colocaram na tiragem aqui algo bem interessante. Olha como é que eles têm a visão sobre a árvore de Natal. Está escrito da seguinte forma: a tradição católica ligou a árvore de Natal com uma nova árvore da vida e do jardim do Éden, lá no paraíso. É costume enfeitá-la com bolas coloridas, como se fossem frutos, e com outros itens natalinos. Os enfeites significam desejos, virtude, vínculos e sonho das pessoas. Olha como que eles colocaram aqui no jornal, publicaram no jornal aqui, a visão errônea deles sobre a árvore de Natal. Quer dizer, eles fizeram um link entre a árvore da vida e a árvore de Natal, para induzir o povo que não tem problema, né? Não tem o menor problema. Aproveitando também, né, como o senhor está pregando para os irmãos católicos, eu estou com a Bíblia católica aqui, isso serve até para os irmãos católicos. Eu vou abrir minha imagem aqui, como vai ficar gravado, deixa eu ver aqui, estou abrindo minha imagem aqui, eu queria até mostrar aqui,
para os irmãos católicos, eu estou com a Bíblia católica aqui. Vê se dá para ver, doutor Pedrosa. Essa Bíblia aqui, edição Ave Maria. Está aparecendo bem nítido aí, doutor Pedrosa? Tranquilo, né? Então, isso aqui é para mostrar para os irmãos que isso aqui é uma Bíblia católica. Eu estou com a Bíblia católica. Eu quero mostrar aqui um texto que é muito interessante. Ele já foi lido aí. Só que essa tradução aqui é uma tradução muito antiga. E como eu sou pesquisador de Bíblias, eu achei essa tradução aqui muito fiel aos originais, por ser uma Bíblia católica. Deuteronômio 16, 21, só o versículo 21. Olha como é que está escrito aqui. Não colocarás azerá alguma, nem plantarás qualquer árvore ao lado do altar que levantarás ao Senhor teu Deus. Não erguirás postes ídolos, porque o Senhor teu Deus as detestas. Isso aqui eu não encontrei em Bíblia nenhuma protestante, só na Bíblia católica. Encontrei sim uma Bíblia hebraica que eu tenho, que ela veio direto de Israel, que eu encomendei, e está exatamente nesse contexto aqui. E tem uma nota de rodapé aqui, que colocaram nessa Bíblia também da seguinte forma: Azerá, deusa fenícia da vegetação ou ídolo de madeira, tronco, árvore, representando a mesma. Interessante que eles colocaram até uma nota de rodapé aqui, escrito dessa forma. E só para finalizar, isso aqui é para os irmãos católicos. Vocês que dizem que não tem o menor problema para adorar imagens e que não tem nada a ver, olha o que está escrito aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, é isso aí, doutor Pedrosa. Só minha contribuição. Muito obrigado. Ótimo, muito boa. Eu tinha citado no final daquele slide esse versículo, né? Um dos últimos, que Deus não permite que se coloquem onde se vai adorar Deus e árvores. Árvore verde lá para adorar. Deus não aceita isso. Então, você vê, o Natal, essa festa do Deus Sol, é um kit que envolve várias coisas do demônio. Todas essas coisas, é um conjunto de glutonaria, adoração ao Deus Sol, adoração a Azerá, aquele sacrifício de criança, poste ídolo, não sei o quê. Então, uma confusão que não tem nada a ver com Jesus, gente. É isso que a gente tem que entender. Esse Natal que se comemora aí não tem nada a ver com Jesus. E não se comemorou, nunca se comemorou aniversário de Jesus. Nunca. Quando ele estava com 2 anos, o rei Herodes, que lembrou dele, era para matá-lo. Mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos para tentar matar Jesus. Mas, pelo compromisso da palavra de Deus, ele foi guardado e não conseguiram matar Jesus. Ele morreu, sim, no tempo exato de Deus, que foi aos 33 anos. Então, isso acho que a gente tem que abolir esse negócio de Natal, acabar com isso de uma vez por todas. Não é festa, é igual o carnaval. Dizer que o carnaval é festa cristã, não tem nada a ver com o carnaval de ser festa cristã. Como essa festa do coelhinho e da Páscoa, isso é paganismo, para afastar a gente da igreja. Então, a igreja de Cristo não tem que comemorar o coelhinho da Páscoa, que é a mesma deusa Azerá, é outra festa que tem a estátua da liberdade, não sei o quê.
tem nada a ver, isso é do Deus Sol, é Deus Azerá, tem 108 nomes para esse demônio. No livro de Economia do Armindo Abreu, os verdadeiros adoradores o Pai está procurando. São aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Nós não estamos querendo ser adorador como eu gosto para agradar as pessoas ou agradar a mim. Pode ser uma festa bonita, o carnaval lá para o mundo, pode ser o Natal uma festa bonita lá para o mundo, tudo bem. Pode ser a festa do Coelhinho da Páscoa, Deus dará uma festa bonita lá para o mundo, para eles. Mas isso nós temos que tirar, a festa de São João, de não sei como Silas Malafaia, isso é festa pagã, isso é lá do mundo, gente. Trazer a arca não é mais do Senhor, Deus diz, nunca mais a chamarás a arca do Senhor. Aquilo é para Satanás fazer o templo dele lá em Jerusalém, que o Bispo Macedo está antecipando aqui, que está doido para servir a Satanás, esse maçom Bispo Macedo, que já construiu o templo aqui, mas o templo será reconstruído lá em Jerusalém, a palavra de Deus fala. O Bispo Macedo está doido para ser o capeta, né? Mas não para sentar lá naquele templo. Não tem nada a ver aquilo com as coisas de Deus. Então o santo e o profano têm que ser separados. Não existe, Deus não aceita essa adoração, ele não aceita. Isaías 42:8, vou repetir. Eu sou o Senhor teu Deus, e este é o meu nome. A minha glória não darei a outros, e nem dividirei o meu louvor com imagem de escultura. Esse mesmo Deus está dizendo assim, eu estou procurando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. E é assim que os crentes sinceros estão, e muitas igrejas que tinham esse negócio abandonaram. Se eles não abandonaram, faz que nem os irmãos aqui, sai você, sai fora dela, povo meu, para não ser cúmplice com os seus pecados. Né? Então, irmãos, já meia-noite, estou cansado, estou aqui morrendo de sono, vou acordar cedinho para trabalhar lá no meu plantão amanhã. Mas, pode falar, irmã. Então, lá na minha igreja, eles fizeram uma peça e uma moça se vestiu de vermelho com cinto preto, dizendo que ela era a Santa Ceia. Parecia com uma bandeja com pão, dando um pedacinho para cada um. E olha, mas eles adoraram tanto o Papai Noel que eu fiquei até enjoada, viu? Se eu pudesse, eu saía dali correndo. Mas, olha, do jeito que eles adoraram, estava adorando mesmo o Papai Noel. Aí, no fim, aparece um Papai Noel. Um moço vestido de Papai Noel. Aí eu fiquei tão triste, eu falei, ai, não. E agora, sábado, eles vão passar de novo. Eu falei, eu não vou, não, nesse sábado eu não vou na igreja, não. E não sei, não tenho mais vontade de ir lá. Mas aqui, como é difícil para mim na igreja, né? Pois é, irmã, a senhora procedeu corretamente. É como ele deu orientação. Você pode chegar lá e dizer, ó, isso aqui não é de Deus, isso não procede, não tem com a palavra. Não vai brigar com as pessoas, mas vai levar Deus, vai levar uma informação, ou então sai fora. Sai fora. O dia que vocês não tiverem Papai Noel aqui, eu venho, eu cultuo com vocês agora com Papai Noel, porque o meu Deus não divide a glória dele com os outros. Irmão, um exemplo espetacular. É assim que tem que ser feito, irmão. Você vai lá dentro de um templo para adorar Satanás, a coisa do mundo, coisa pagãs, e você vai ainda para cultuar, para dar dinheiro, dar oferta para fazer isso. Sai fora, irmão. Procure uma pessoa que precisa, um servo do Senhor, e ajude, como a igreja permitiu fazer. Nós temos que ajudar uns aos outros, irmão. Agora, ajudar o paganismo, você está contribuindo com a obra de Satanás. A irmã fez corretamente. Muito bem, irmã. Parabéns. Uma oportunidade para mim falar com o pastor. Não, tem que explicar. Pega uns CDs, os DVDs desse nosso aqui, copia e manda lá para eles, gente. Tá? É isso mesmo. Irmãos, então vamos encerrar. Vou estar copiando um CD desse aqui e mandando para ela mandar para o pastor dela. Isso, faz isso mesmo. Para esse povo tem que saber, irmão, que o povo de Deus está aqui, que o povo de Deus sabe o que é a Bíblia e não vai aceitar esse paganismo que eles estão fazendo aí, não é? Então, teve uma audiência de novo muito grande aqui, eu agradeço os irmãos, e amanhã, não sei se eu vou chegar em tempo para a gente abrir o Hangout. Essa noite eu acordei às 3 da manhã
vim dirigindo de Vitória até aqui, parei 2 vezes na estrada, e graças a Deus foi uma viagem boa, meio cansativa, né? Um trecho com muitas curvas, e conseguimos chegar aqui, mas estou morrendo de sono, vou dormir agora, que daqui a pouco já é meia-noite, né? Eu estou levantando lá para o outro trabalho. Mas estou muito feliz de estar de volta aqui com os irmãos, passei uns 4 ou 5 dias, né? Fora aqui, estava lá com meus pais, a minha família. Isso é uma coisa preciosa que Deus me deu, né? E assim que eu tenho um tempinho, estou lá junto deles, né? E nós fizemos lá a nossa comemoração lá, nós estávamos juntos, mas nada de Papai Noel, nada de árvore de Natal, ninguém mais. Foi difícil, irmão, muitos anos eu venho falando, mas as pessoas já viram isso, não se sente bem mais com isso. Quando você descobre a verdade, Deus te liberta. Então tenha paciência, 1 ano, 2 ou 3, tem aquela saudade, aquela adoração, aqueles ídolos lá do Natal, mas põe aquilo, depois vai embora. Com o tempo você vai orando para o Senhor, vai com paciência explicando, e acaba isso, tá? Então, vamos... não sei se o Rosinei está aqui ainda. Rosinei, ele está caindo e entrando várias vezes, que eu já vi aqui. Está no ar aí, Rosinei? Está nos ouvindo, irmão? Está conectado aqui? Deixa eu ver. Vamos pedir a nossa irmã Helena, para ela nos elevar a Deus em oração, agradecendo, pedindo que Deus nos dê condições, irmão, de tirar esse paganismo de dentro da Igreja de Cristo. Vou pedir que nos dê um ano de 2013 e 2014 com muitas vitórias para a Igreja de Cristo. Muitas vitórias para a Igreja de Cristo, nós pedimos. Né? Oramos em nome de Jesus. Senhor, Deus Santo e Poderoso, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, continue nos dando um ano abençoado. Agradecemos por este ano, Senhor. E sei que o Senhor vai nos usar ainda mais neste ano que inicia, nos dando força, dando saúde, dando sabedoria para lidar com estas pessoas que ainda não entenderam, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, falar de Ti com todo o amor e o carinho, Senhor, e que o Espírito Santo de Deus complete a obra, Senhor. Nós somos instrumento nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, o pastor Pedrosa, que está na frente desse trabalho. Conceda-lhes vitória sobre todas as lutas, provações que ele tem passado, Senhor. Concede-lhe cada vez mais sabedoria do alto céus. Concede-lhe, Senhor, cada vez mais, Senhor, a palavra correta, a hora certa, Senhor, a paz, a saúde para ele, Senhor. Senhor, cuida de tudo que é dele, Senhor. Guarda a vida dele, dos seus familiares. Ó Senhor, assim como tens guardado as nossas. Nós te agradecemos, Senhor. E queremos, meu Deus, meu Pai, que esta igreja seja despertada, Senhor. Que seja despertada, Senhor, no nosso coração, como nós somos despertados. A nossa causa é a Tua causa, Jesus. Do verdadeiro evangelho, Senhor, puro, cristalino, Senhor, sem mistura de ocultismo nenhum, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, destas pessoas, e que nós possamos continuar levando avante esta obra, Senhor, cada vez mais e mais, para que Teu nome seja honrado e seja glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e já te agradeço. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, pastor. Nós que agradecemos a irmã Helena a participação neste programa. E encerrando aqui meia-noite, né, irmão? Esperamos encontrar os irmãos amanhã. Vou tentar chegar mais cedo para a gente já abrir o Hangout
E vamos estar ainda falando talvez alguma coisa sobre o Natal, né? E o Ano Novo, vamos ver se a gente preparar uma ceia, irmão. O irmão deixa um pedacinho de pão ali, um cálice com suco de uva, né? Para a gente fazer aquilo, para a gente lembrar que Jesus morreu, ele ressuscitou e ele está voltando. Não é fazer que nem os católicos estão fazendo, estão lá comendo a hóstia, o vinho, dia e noite, e estão lá adorando Lúcifer. Jesus deixou isso para fazer isso em memória de mim, para a gente não esquecer que é Jesus que morreu e ressuscitou, gente. Você imagina, ele fez isso porque nós somos humanos tão falhos, que a gente ia esquecer, se ele não deixasse isso. Isso não salva ninguém, a ceia não salva, não tem nenhum poder especial, mas é uma forma de nós estarmos lembrando e agradecendo esse Jesus que ele veio, nasceu, cresceu, morreu e foi ressuscitado, está no céu e vai voltar agora para buscar a noiva dele, a igreja. Então nós vamos fazer essa ceia, né, agora no dia 31, mas não tem nenhum simbolismo, não tem nenhum poder. Enquanto o mundo ceia com Papai Noel, com a deusa Zerá, com aquelas glutonarias, nós vamos fazer a ceia que Jesus disse: estou à porta e bato. Se abrires a porta da tua casa, eu cearei contigo e você comigo. Abre a porta do teu coração para Jesus cear contigo. Principalmente esses da igreja de Laodiceia, que não deixam Jesus entrar na vida deles. Jesus está batendo a porta, ele quer entrar. Mas não quer entrar como um Papai Noel, um disfarce, não. Ele vai entrar como o Senhor da sua vida, o Deus que fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Satanás está fazendo o tempo dele que está acabando, está nos finalmente. E nós que somos os herdeiros desse novo céu, da nova terra. Né? Então, um grande abraço para os irmãos, muito obrigado a todos, uma noite muito abençoada, e amanhã, em nome de Jesus, por volta de 21 ou 22 horas, nós estaremos retornando, né? Então, encerrando essa transmissão em nome de Jesus.